Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Que bom que você está comigo em mais esta jornada. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Eu quero falar sobre um subtópico do livro A Lei do Triunfo que se chama A Fé, o maior de todos os milagres. Não sei você, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou um homem de fé. Porque se não é a fé na vida do ser humano, nossa vida fica muito sistematizada, fica muito racional. E no racional, muitas vezes nós estamos diante de problemas, de desafios, de dificuldades, que se a gente olha para o tamanho do problema, a gente simplesmente desiste. Às vezes é melhor desistir, porque o problema é tão grande que talvez não vale a pena o esforço, a luta. Mas se nós temos um lado espiritual, se nós acreditamos em algo superior, se nós acreditamos em Deus, nós nos agarramos a Ele e parece que nós conseguimos ganhar uma força nova, algo que vem mais forte dentro de nós e nos ajuda a superar os desafios. Não sei se você acredita em Deus, mas eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus e isso faz muita diferença na minha vida. E eu quero falar sobre fé também, acreditar em algo que está além dos nossos olhos e principalmente além dos nossos alcances, do nosso alcance. Eu quero então ler para você hoje o que Napoleão Hill fala sobre a fé, o maior milagre de todos. Vamos lá? Diz assim o texto: vivemos numa era de maravilhas, uma era de milagres explicáveis, dentre os quais citarei os que mais me impressionaram. Vimos um milagre realizado por Edison quando, depois de várias tentativas frustradas, arrebatou à natureza o segredo por meio do qual a voz humana pode ser registrada num disco de cera e perfeitamente reproduzida. Esse milagre Edison realizou pela fé. Não tinha precedentes para guiá-lo. Tudo quanto se conhece pela história da civilização, ninguém antes dele realizara esse milagre. Olha que interessante. Hoje, para você reproduzir uma música ou reproduzir a sua própria voz é algo extremamente corriqueiro, normal. Mas quando isso foi feito pela primeira vez, simplesmente não existia. Olha que fantástico. O que será que moveu o Edison para que ele fizesse acontecer? O que será que queimou dentro dele? No que ele se apegou para ter a certeza que ele era capaz de criar o primeiro aparelho de som, a voz sendo gravada num disco de cera e depois reproduzida de forma perfeita? As pessoas que viram isso a primeira vez, elas devem ter se espantado, ficado maravilhadas, eu nem sei. A minha mente não alcança o efeito disso quando mostrado pela primeira vez. Não a segunda, não a terceira, para as pessoas que já haviam visto, mas a primeira pessoa. Isso nunca tinha acontecido. Tá entendendo o ineditismo da situação? Mas ele não tinha um projeto anterior o qual se basear. Ele teve que pegar tudo do zero e fazer acontecer. Mas olha só, muitas pessoas hoje em dia, elas ficam paralisadas diante de obstáculos extremamente menores e não conseguem caminhar. Elas não acreditam nas suas capacidades de realizações. Imagina se você tem diante de si uma dificuldade ou um problema como esse. Não existe solução, não existe uma ideia igual e você não sabe por onde começar, mas você tem que começar a mexer, você tem que tentar, você tem que buscar informação auxiliar, informação paralela que vai te ajudar a criar algo novo e fazer com que aquilo aconteça. Qual seria a sua ação ou a sua reação diante de uma situação dessa? Onde você precisa fazer algo, mas você não tem um projeto paralelo, você não tem algo a melhorar, você precisa realmente fazer algo do zero absoluto. Qual seria a sua atitude? A sua atitude seria deixar para lá e simplesmente procurar algo mais fácil? Ou a sua atitude seria de seguir em frente e fazer acontecer até dar certo? Quantos desafios você teria que ultrapassar até dar certo? Será que você teria disposição suficiente? Eu olho para a vida de Thomas Edison, por exemplo, eu olho para a vida de Nikola Tesla,
para esses gênios, né? Einstein, quem mais? Leonardo da Vinci, tantos outros que existem por aí, e eu vejo nessas pessoas algo que está muito além da compreensão e do senso comum, porque essas pessoas tinham uma visão que ninguém mais tinha, mas pelo fato de essas pessoas serem alguns poucos selecionados entre tantos bilhões de pessoas para se destacarem muito, muito, muito acima da média, não significa que você, diante de qualquer problema, de qualquer dificuldade, pode simplesmente jogar a sua toalha. O que você precisa é buscar dentro de você essa fé de que a realização ela pode acontecer se você acreditar. Edison, antes de realizar, primeiro ele acreditou que era possível, ele acreditou que ele era capaz. Você tem que acreditar também. Se você não acreditar nos seus projetos, se você não acreditar nos seus sonhos, se você não acreditar nas suas habilidades, que você é capaz de chegar aonde você quiser, simplesmente não acontece. A fé, ele é o fundamento básico. Sem fé é impossível atingir lugares mais altos, porque primeiro você olha para o lugar mais alto e depois você acredita que você pode estar lá. E aí sim, o seu cérebro, depois de acreditar, ele vai começar a buscar informações, buscar meios, buscar recursos para fazer com que você saia de onde você está, para que você atinja aquele lugar mais alto que você olhou e disse, eu posso também. Se fulano chegou, eu posso também. Ou de repente aquele lugar está vazio, não tem ninguém lá ainda ocupando espaço, está esperando você. O que você precisa fazer então é buscar esse primeiro passo, que é o passo da fé. A partir do momento que você acredita de verdade, com todas as forças, com toda a energia que existe dentro de você, eu tenho certeza que aí as portas começam a se abrir e as coisas elas vão acontecendo. É claro que os desafios virão, mas você terá ânimo e disposição para superar todo e qualquer desafio. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o seu like, ajuda esse vídeo a subir aí e a ser mostrado para mais pessoas. Faça isso agora. Aproveita, se inscreva no canal, não perca tempo, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas. Ajuda a fortalecer o nosso projeto aqui na internet. Fico muito feliz e agradecido. Continuando. Um dos fatos mais estranhos acerca desse milagre, do disco que foi criado por Edison, que Edison começou a experiência com um princípio muito rudimentar, ou seja, de uma maneira muito simples. Tem gente que quer já o resultado perfeito, que quer já... Ele vai complicando, ao invés de simplificar, simplesmente complica. Olha só, ele faz o sentido contrário da lógica natural das coisas. Eu sou um administrador, eu sou um empreendedor que simplifica ao máximo todas as coisas, todos os processos, todos os procedimentos, porque o simples funciona melhor do que o complicado. Muitas pessoas não empreendem porque elas pensam que tem que ter um curso superior, um título de bacharel, ou um mestrado, ou um doutorado. Presta atenção numa coisa, eu já conheci muitos empresários que não tinham a 4ª série primária. Hoje é ensino fundamental, se não me engano. Ou seja, mal sabiam escrever, mal sabiam ler e são pessoas milionárias. São pessoas que se deram muito bem na vida. Sabe por quê? Porque a inteligência, presta atenção nisso, anota esse diamante que eu vou te entregar. A inteligência para fazer dinheiro não depende do diploma que você consegue no estudo formal, na escola ou na faculdade, ou no mestrado ou no doutorado. Inclusive, conheço muitos mestres e doutores que têm problemas seríssimos financeiros, justamente porque eles não sabem, não aprenderam a lidar com o dinheiro. Então, deixa esse medo, deixa essa falta de confiança, essa falta de fé de lado e simplesmente acredita no seu sonho, vai em frente, paga o preço que eu tenho certeza que você vai chegar lá também, beleza? Se gostou, deixa o seu like. Vamos lá. Um dos fatos mais estranhos acerca desse milagre é que Edison começou a experiência com um princípio muito rudimentar, tendo sido mais tarde revelado o aparelho por meio do qual foi descoberto o segredo da máquina falante. Esse princípio era a vibração, e o aparelho era um tubo de cera girando num cilindro que entrava em contato com a ponta de uma agulha. Coisa alguma, senão a fé, podia ter tornado Edison capaz de iniciar a sua experiência tão perto da fonte do segredo que procurava. E apenas a fé poderia ter lhe dado a persistência
para levar avante a experiência. Apesar de 1000 fracassos, foi a fé que habilitou Edison a concentrar o seu espírito na tarefa que o levou, depois de inúmeras tentativas fracassadas, a criar a lâmpada incandescente, com a qual domou a energia conhecida por eletricidade, que hoje ilumina o mundo inteiro. Já falei sobre isso, se não me engano, algumas vezes aqui no canal, mas muito recentemente, no último vídeo, sobre a quantidade de vezes que Edison teve que tentar de novo até acertar no filamento correto que faz a composição da lâmpada incandescente, que nós conhecemos hoje como lâmpada incandescente. Foram dezenas de tentativas, foram, na verdade, milhares de tentativas até achar o filamento correto. Ou seja, ele não desistiu, ele tinha fé, ele tinha certeza que ele poderia, ele foi lá e fez. Aliás, até tem um ditado que diz exatamente isso, né? Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. E é justamente assim que acontece. Não acredite nas pessoas que são, nos pessimistas que estão ao seu lado, porque todo pessimista ele vai dizer para você, você não consegue, isso é impossível, ninguém nunca fez. Então, se você ouvir esse tipo de coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é não acredite nessas pessoas, acredite em você mesmo, vai lá e faça, mostra que você é capaz. Se ninguém fez, não tem problema não, bate no peito e diz assim, eu vou ser o primeiro, beleza? É assim que um empreendedor tem que agir. É assim que você precisa agir. Foi a fé que levou Edison a continuar suas experiências com o fonógrafo até realizar o milagre que imaginou, ou seja, gravar o som e ser capaz de reproduzi-lo. Foi a fé que sustentou os irmãos Wright durante árduos anos de experiências antes de conquistarem o ar e criarem a máquina que venceu, tanto em rapidez como em resistência, os pássaros mais velozes. Os irmãos Wright são as pessoas consideradas como os criadores do avião, ok? Não vou entrar aqui na questão de Santos Dumont e tudo, porque não faz parte do nosso vídeo. Mas, enfim, estou só dizendo o que está escrito aqui na Lei do Triunfo. Foi a fé que guiou Lee Deer Forrest através de anos de luta aparentemente infrutífera, até que conseguiu aperfeiçoar o aparelho com que o homem envia hoje o som da voz em torno do mundo, em 1 segundo, por meio de uma forma de energia desconhecida dos homens, no tempo em que foi escrita a Bíblia. Foi a fé que levou Cristóvão Colombo a navegar em mares desconhecidos à procura de uma terra que tanto quanto sabia, não existia senão na sua imaginação. Olha só, os grandes empreendedores, os grandes realizadores, eles acreditam primeiro. Ninguém mais acredita, ninguém nunca viu, mas ele já tem aquilo na sua cabeça, ele acredita de uma tal forma que acaba materializando. Ele não sabia quando Cristóvão Colombo saiu, ele não sabia aonde que ele ia dar, ele simplesmente saiu, ele foi e simplesmente encontrou aquilo que ele acreditava, porque ele acreditava que existiam terras além do mar. Ele foi lá e encontrou. O empreendedor, eu gosto muito do exemplo do Cristóvão Colombo, ele traz um paralelo muito legal, porque o empreendedor é como um Cristóvão Colombo, é uma pessoa que acredita na sua capacidade de realização. É uma pessoa que desbrava os mares nunca navegados, é uma pessoa que é um bandeirante, que sai, tá entendendo? Com o facão na mão, cortando toda a resistência, toda a mata selvagem, todas as florestas que estão diante dele, ele simplesmente sai e acaba com aquilo ali, vai lá e faz. Ele faz o que precisa até conseguir realizar. Você precisa ser assim também, você precisa ter sangue nos olhos. Se você acreditar em você mesmo, e quando as suas forças terminarem, elas estiverem completamente exauridas, acredita que existe um Deus todo-poderoso, maior que você, mais forte que você, que é capaz de te renovar, que é capaz de te restaurar, que é capaz de te colocar de pé de novo e fazer com que você atinja e consiga todos os seus sonhos, chegar onde você quer. Se você acredita nisso, deixa agora aqui embaixo, deixa o seu like e deixa escrito aqui embaixo, Cláudio, eu acredito no meu sonho, eu também vou conseguir. Deixa registrado aí como uma forma de protesto, como uma forma de grito silencioso, onde se ninguém mais está acreditando, eu acredito em você, eu decido acreditar em você e acreditar no seu sonho. Então deixa registrado aqui embaixo, porque daqui a alguns anos, seja meses, talvez anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei, você talvez pode me encontrar num aeroporto, num lugar, ou simplesmente voltar nesse vídeo de novo e dizer assim, Cláudio, eu consegui. Procura o seu comentário e deixa outro comentário. Cláudio, eu consegui.
porque eu tenho certeza que você vai chegar lá se você tiver fé para isso. E se você tiver fé para isso, deixa registrado aqui embaixo. Vamos lá. Foi a fé que inspirou Copérnico para a descoberta dessa parte do universo que olhos humanos nunca haviam enxergado. E isso numa época em que tais revelações podiam significar a destruição daqueles que as faziam pelos seus contemporâneos, que acreditavam apenas na existência das estrelas que podiam ser vistas a olho nu. Foi a fé que revelou a Joseph Smith as provas fragmentárias de uma civilização que procedeu a dos índios no continente americano. Essa descoberta ele fez pelo menos 100 antes que essas revelações nas Américas do Norte e do Sul tivessem sido realmente trazidas à luz. As revelações de Joseph Smith foram a causa de sua morte, às mãos de um bando cujos chefes se sentiam ofendidos com essa revelação moderna de milagres, o que vem demonstrar a pertinácia com que a humanidade tem combatido todos os que focalizam a luz da compreensão sobre o princípio da fé. Foi a fé que tornou possível a regra de ouro de Nash, transformar um fracasso comercial num brilhante exemplo de triunfo por meio de simples processo de lidar com os seus sócios e com o público a quem servia na base da regra de ouro preconizada por Cristo há quase 2000 anos. Arthur Nash voltou-se para o princípio da fé depois de ter visto fracassar todos os outros princípios experimentados pelos negociantes modernos. Continuando a seguir o mesmo princípio até o fim da sua vida, fez uma grande fortuna, sem falar no grande e proveitoso exemplo que legou ao mundo. Foi a fé numa causa que tornou Gandhi apto para fundir num só espírito uma massa composta de mais de 200 milhões de hindus. Toda essa massa obedecia cegamente a Gandhi e era capaz de ir até o suicídio se lhe ordenasse, porque possuía um espírito capaz de sustentar a fé. Ele exercia o seu poder passivamente. Nenhuma outra influência senão a fé podia ter realizado tal milagre. Gandhi provou que a fé pode realizar o que não pode conseguir um exército bem treinado, dinheiro e materiais de guerra. Foi a fé que libertou o espírito de Einstein e revelou-lhe os princípios matemáticos de que o mundo nem sequer suspeitava. Num espírito preso por limitações, poderia ter feito tal milagre. Nenhum espírito preso por tais limitações poderia ter feito tal milagre. Olha que interessante. Essa questão do Einstein aqui, eu vou fechar o nosso vídeo por aqui. O Einstein, uma pessoa que é extremamente conhecida, um físico famosíssimo, já é morto, mas foi ele que descobriu, que criou toda a teoria da relatividade. E Einstein, ele não era bom em matemática, olha que interessante. Ele não se saía bem nos testes de matemática. Mas ele tinha um princípio, e o princípio ele deixou registrado. Ele disse que a criatividade é mais importante do que o conhecimento. Ou seja, coloca a criatividade, a sua criatividade, porque eu sei que você é uma pessoa criativa, para trabalhar para você. A criatividade ela está muito ligada, está muito junta da fé. Essas coisas andam sempre muito juntas, porque se não fosse a criatividade, Thomas Edison ele nunca teria criado a luz. O próprio fonógrafo, se não fosse a criatividade em acreditar que seria possível, Thomas Edison nunca teria também criado o fonógrafo. Tá fazendo sentido para você? Então deixa essa criatividade aflorar. Eu sei que você tem muito para oferecer para as pessoas, eu sei que você tem muito para oferecer para o mundo, mas você precisa acreditar, você precisa ter fé. Pode ter certeza absoluta que se você acreditar em você mesmo, se você tiver fé em você, se você tiver fé em Deus, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer para você também. Se faz sentido, se inscreva no canal, deixe o seu like para não se esquecer, faça isso agora, se é que ainda não fez. Ative as notificações, comente e compartilhe com o maior número de pessoas. As pessoas precisam ser impactadas pela mensagem do nosso canal. Grande abraço, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.